Muito bem, estamos na nossa aula de número 30, ainda no título 3º. Vamos falar do artigo 7º, isso mesmo, da liberdade. Da liberdade do ensino à iniciativa privada. Lembrando que o termo liberdade não quer dizer que possamos fazer o que bem queremos, quando bem queremos. E isso também vale para a iniciativa privada. Dar liberdade à iniciativa privada não quer dizer que ela vai fazer a coisa do jeito que ela quer. Não, porque a própria palavra liberdade, na estrutura do artigo 7º, vai deixar clara a série de limites impostos. Diz o artigo 7º que o ensino é livre à iniciativa privada atendidas as seguintes condições. Então veja que não é uma liberdade ampla, é uma liberdade contida, restrita, direcionada. A primeira condição é o cumprimento das normas gerais em matéria de educação, é o cumprimento da Constituição, é o cumprimento da LDB, é o cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para cada segmento, é o cumprimento das portarias, é o cumprimento dos decretos, decretos do Poder Executivo. Ninguém nunca imaginou que um decreto do Poder Executivo poderia fechar uma escola, suspender as aulas, como aconteceu no ano de 2020, por ocasião da pandemia do Covid-19. Os prefeitos e os governadores baixando o decreto determinando que as escolas, fossem elas públicas ou privadas, fechassem suas portas. O cumprimento das normas gerais. Assim como a autorização de funcionamento e a avaliação por parte do poder público. E por último, a capacidade. As escolas privadas têm que ter a capacidade de autofinanciamento, ressalvado previsto. Previsto aonde, Murabi? No artigo 213 da Constituição Federal, que trazemos agora, para que você entenda exatamente a última condição. Diz o artigo 213 da Constituição que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas. Isso é meio óbvio. O que não é óbvio é o que se segue. Podendo, olha lá, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, às escolas confessionais e às escolas filantrópicas. É certo que o artigo 19 mudou no ano de 2019 a sua redação. Olha, ficou até engraçado. O artigo 19 mudou no ano de 2019 a sua redação. A antiga redação do artigo 19 dizia que as instituições educacionais se dividiam em duas categorias, as públicas e as privadas. E que as privadas podiam ser particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Hoje, a redação do artigo 19 diz que as instituições de ensino dividem-se em três categorias. Categoria pública, categoria privada e categoria comunitária. E as instituições comunitárias e privadas, as comunitárias e privadas, poderiam ser confessionais ou filantrópicas. Então, a redação aqui, quando analisada em conjunto com o artigo 19 da LDB, muda pouca coisa. A inteligência do dispositivo não vai mudar. Em uma escola privada, confessional, em uma escola privada, filantrópica, ou em uma escola comunitária, confessional, ou em uma escola comunitária, filantrópica, todas essas poderão receber dinheiro público, insumos do poder público, desde que elas comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. E desde que elas assegurem destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Diz ainda o 213, em seu parágrafo 1º, que os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo, para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, é óbvio, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas
e cursos regulares na rede pública, na localidade de residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede na localidade. Então veja que é dinheiro público indo para a mão de instituições privadas para custear o ensino. Por isso que ali no artigo 7º, a redação diz ressalvado a capacidade de autofinanciamento, ressalvado o disposto no artigo 213 da Constituição. Finalizando, diz ainda o 213, em seu parágrafo 2º, que as atividades de pesquisa, olha legal, muito legal isso, as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizados por universidades e ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Embora não esteja expresso que a gente está falando aqui de universidade privada, não está aqui a palavra privada, expressa, mas ela está embutida aqui. Por quê? Porque, por óbvio, as universidades públicas que desenvolvem pesquisa, extensão, estímulo ao fomento e inovação, elas fazem isso com base no dinheiro público. Então é redundante dizer que a universidade pública pode receber esse apoio financeiro. Na verdade, a universidade pública deve receber esse apoio financeiro. Esse pode de poderão aqui embaixo. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo, fomento à inovação realizadas por universidades, entenda aí, privadas e ou por instituições privadas de educação profissional e tecnológica poderão, é porque é privada, pode, porque se fosse pública, deverão, se fosse pública, deverão receber apoio financeiro do poder público. A pública deve, e a privada pode. É dinheiro público indo para pesquisa, para extensão, para o fomento à inovação em universidades privadas com projetos de pesquisa, óbvio. Então, o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas a uma série de condições. Obedecer às regras gerais em matéria de educação, serem autorizadas a funcionar através da fiscalização do poder público com circunscrição na localidade e competência sobre a etapa de ensino que será ministrada ali, e a capacidade de autofinanciamento, a avaliação também por parte do poder público e a capacidade de autofinanciamento, ressalvado que a gente acabou de estudar aqui no artigo 213 da Constituição, que traz hipóteses em que instituições privadas de ensino e comunitárias de ensino, de educação básica, ou até mesmo instituições privadas de educação superior, que desenvolvam fomento à pesquisa e à inovação, possam sim receber insumos financeiros do poder público para suas atividades. Essa é uma ressalva, essa é uma exceção, que não descaracteriza a regra do artigo 7º. A capacidade de autofinanciamento, que é fundamental para toda escola privada. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.